Olá, oitavo ano, estamos aqui na nossa aula, de produção textual. Na nossa aula de hoje nós iremos corrigir, certo? A agenda da semana passada e nós iremos conhecer mais um gênero textual, ok? Algo que nós vamos estudar hoje também já é conhecido de vocês, certo? Um gênero já trabalhado, mas a gente vai ver aqui de uma outra forma, certo? Mas primeiramente a gente vai corrigir a nossa atividade e depois vamos ver que gênero é esse que nós iremos estudar e que já é conhecido da gente, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Gente, na aula de hoje nós iremos fazer a correção da nossa atividade, não é isso? A atividade da página 10, que nós estamos estudando justamente o que é o blog e o vlog, né? Nós vimos que são gêneros, bastante atuais, que estão aí dentro da parte mais midiática, utilizando aí no advento da internet, ok? Vimos que o blog, é o texto, o texto que eu vou publicar nesse meu aparato, nessa minha rede social, certo? E o vlog, ao invés de ser o texto, eu já vou ter o quê? O vídeo, Então, fica bem fácil, de identificar, porque o vlog eu vou gravar um vídeo do meu dia a dia, E que todo dia eu estou colocando ele lá para ser mostrado, beleza? Então, existe essa questão do post, Fazer essa postagem todo dia. Se for em vídeo, vlog. Se for escrito, blog, ok? Que dependendo da minha temática que eu escrever, que eu querer escolher, eu vou colocar aí textos, todo dia, seja lá do comportamento humano, uma resenha de livros, filmes, de produções culturais, a indicação de alguma coisa. E os vlogs eu vou gravar o vídeo, eu vou estar lá falando, ok? Então vamos lá, blogueiros e vlogueiros do oitavo ano, corrigir aqui a nossa atividade. Então aqui vocês têm um texto, O trecho de um post publicado em um blog, que resgata as produções culturais mais antigas da década de 90. Então vamos ver aqui. Doug, um menino de 11 anos que ensinava bons valores. As histórias do Doug sempre mostraram a importância da honestidade e crescer não é nada fácil. Não sei se na sua pré-adolescência ou adolescência você teve o hábito de escrever diários. Confesso que, apesar de ser jornalista, quando era mais nova, eu não tinha paciência alguma para ficar escrevendo sobre o meu dia em um caderno. Tentei, claro, mas nunca vingou. Eu até achava bonito ver minhas amigas com seus diários com chave, mas não era para mim. Apesar disso, e com muitos meus amigos lá pelos 9, 10 anos, eu gostava de desenho, em que a história se desenvolvia justamente a partir dos escritos de um menino em seu diário. O Doug, eu não sei se vocês chegaram a assistir ou se, devido à idade de vocês, mas existia o personagem, o Doug Funny, que justamente ele tinha os seus amigos e todo dia, ele tinha até um cachorrinho também, e todo dia ele escrevia o seu diário, certo? Então, todo dia, sempre os desenhos do Doug, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, não sei se vocês lembram, certo? Desse personagem, ok? Ele era um desenho Doug Funny, ok? Tá aqui o desenho, certo? Ele tinha os seus amigos, ele tinha 2 grandes amigos, ok? O Doug Funny, e ele tinha por essa característica, sempre os desenhos, ele contava as histórias e no final ele passava tudo para o seu diário. Então é este personagem aqui que ela está falando, certo? Dos seus amigos, as aventuras, e esse personagem tinha como característica justamente ele contar a história do seu dia a dia em forma de diário, ok? Então isso aqui passou várias vezes na Globo, certo?
ele narrando as suas histórias junto com seus amigos, ok? Então, esse aqui é o personagem, certo, que nós estamos falando, o Doug, ok? Belezinha? Então, vamos lá. Só para exemplificar para vocês de qual personagem o nosso texto ele está falando, beleza? Mas vamos voltar aqui ao nosso texto. Acho que fazia a gente gostar do desenho era o fato de o Doug passar algumas situações que nós também. Realmente, a vida do Doug era muito parecida com a nossa. Além do fato de escrever seu diário, ele tinha um colega de escola que não ia muito com a cara dele. Um melhor amigo, um animal de estimação que estava junto a ele quase sempre, uma paixão platônica pela irmã mais velha e chata, né? No meu caso, eu sou a irmã mais velha e então não conta. É uma continuação que levava longe. E mais legal que era que ele sempre queria ser alguém melhor e prezava pela honestidade. O Doug foi criado pelo norte-americano Jim Jenkins e o seu desenho conhecemos teve de origem de um livro chamado, né, tá aqui o título do livro, escrito por ele, certo? E a série animada começou a ser transmitida em 1901 pela Nickelodeon, que era justamente que dominava naquela época esse canal aqui que só tinha de desenhos e o Doug fazia parte deles, certo? Se tornou um sucesso e é claro que ele sempre teve muito orgulho do personagem que ele criou. Ele disse uma certa vez que o Doug não era um personagem poderoso, mas representava bem as crianças e completou: o que tentamos transmitir é que você deveria se sentir bem consigo mesmo e não ceder à pressão dos colegas. Era muito do que o Doug mostrava, certo? Então vamos lá. Aqui para a nossa atividade. Primeira questão. Qual é o assunto do texto? Né? O texto trata de um desenho popular da época em que a autora era criança, né? No caso o Doug. Nós temos aqui a Angélica, que foi quem escreveu no seu blog falando sobre esse desenho. Né? Segunda questão. O primeiro parágrafo da autora apresenta uma certa contradição entre seus gostos quando criança. Que contradição é essa? Apesar de nunca ter escrito um diário, ela adorava um desenho que se desenrolava justamente por meio das histórias escritas do personagem. Né? Então, ela diz daqui no início, ó, se a gente voltar, ela diz que nunca gostou, né? Que nunca teve paciência alguma de estar escrevendo num caderno, né? Que nunca achava legal as amigas dela terem um diário com chave, mas não era nada para ela. Mas ela gostava do desenho do Doug e o Doug escrevia o seu diário, certo? Era um desenho muito legal, gente, muito legal. Quem quiser olhar os vídeos lá no YouTube, vocês vão gostar da história. Terceira questão. Qual é o motivo, segundo a autora, do Doug ter feito tanto sucesso entre as crianças? Né? Para ela, o motivo do sucesso é que o personagem vivia bem comum entre as crianças, próximas a elas, né? O fato de ter um amigo de escola, uma irmã mais velha que o incomodava, uma paixão platônica, entre outras, certo? Gente, tá basicamente aqui nessa foto. Aqui era o amigo dele do colégio e aqui era o amor platônico que ele tinha. Ele gostava dessa menina, certo? Aí, tá aqui, ó, o amor dele por ela, certo? Ele era muito apaixonado por ela, mas eles nunca tiveram nada. Ela nem sabia que ele era apaixonado por ela. Aqui está o cachorrinho dele, ó, que ele passa as histórias, certo? E esse carinha aqui, ó, de verde, era o cara que implicava muito com ele, certo? No colégio. Então, vamos lá. Qual a qualidade do personagem Doug a autora admira? Ela admira o fato do Doug sempre querer ser uma pessoa melhor e prezar a honestidade. Isso era mesmo. A gente via no Doug a questão da amizade era preservada muito nessa história, certo? Quinta questão. Segundo o criador da animação, que mensagem o desenho tenta transmitir? Ele tenta transmitir a mensagem de que a criança deve se sentir bem com ela mesma e não ceder à pressão dos colegas, ok? Sexta questão, a linguagem do texto, ela é mais ou menos formal, ela é menos formal, pois em alguns momentos a autora se aproxima do leitor como se estivesse mantendo uma conversa, né? Justamente, como é um blog
Então, gente, a proposta já foi passada para casa, né? Que vocês iriam fazer como Doug, né? Escrever algo que seja importante ou sobre a idade de vocês, como família, escola, amor, autoestima, decepções, né? Então, vocês iam escrever para a postagem, né, de um blog, né? Então, vocês iam deixar no caderno de vocês e tudo mais, ok? Então, nós iremos ver agora o nosso próximo gênero, né, que nós iremos estudar. Então, vamos aqui. Gente, o que é que vai ser tratado agora por nós, né, no 8º ano? Então, na nossa aula de produção de hoje, nós iremos estudar na unidade 8, capítulo 2, justamente o anúncio publicitário, né, a propaganda e o anúncio publicitário, certo? Então, aqui nós já é um gênero amigo da gente, ok? Que a gente já fez o trabalho com ele, já é um conhecido da gente, certo? Então, é um gênero textual que vai promover um produto ou uma ideia, sendo vinculado pelos meios de comunicação em massa, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet, né? O intuito geral mesmo do anúncio publicitário é promover um produto, ou seja, a venda de um produto, né? Ou mesmo de uma ideia, porque nós sabemos que os anúncios e as propagandas, elas não estão somente em vendas, mas muitas vezes a gente tem a chamar a atenção da população para algo, para uma determinada ideia, só que nós temos em todo o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a utilização do anúncio publicitário e da propaganda, né? Se a gente vai na rua, a gente é bombardeado de anúncios. Ao acordar que a gente pega o nosso celular, que a gente vai numa rede social, a gente tem anúncios, né? Quem nunca escutou aquela musiquinha, né, boa, e no meio da música aparece a propaganda? Principalmente está assistindo os vídeos do YouTube, a gente está curtindo a música, né? Às vezes até no sentimento da música, aí buf, aparece lá a propaganda, né? Às vezes corta até o sentimento, né? Então, tudo isso a gente é bombardeado de todas as formas com a parte da propaganda e do anúncio publicitário, certo? Então, jornais a gente tem esse gênero textual, nas revistas, né? Principalmente na última página a gente encontra muita propaganda, a TV. Toda hora a gente tem propaganda nos intervalos dos programas, ou até mesmo, né, no intervalo, ou dentro do programa, os apresentadores param para poder falar de alguma marca, né, fazer o merchan, rádio, internet. Então, em todos os locais a gente encontra a propaganda e o anúncio publicitário. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas, cartazes, né? A principal característica desse tipo de texto é realmente convencer o consumidor na compra de um produto ou de um serviço, né? Persuadir aí o consumidor para ele adquirir esse produto. Os publicitários são os responsáveis pelos anúncios publicitários. Então, quem pensa fazer aí publicidade, propaganda, ou um curso mesmo de design gráfico, vocês vão trabalhar justamente com isso, de criar anúncios, criar propagandas, né? Promover uma marca, criar uma marca, é algo bem sugestivo, lucrativo, né? Devido à questão do comércio, ok? É muito bom essa área. Utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, o uso de imagens. Então, aqui nós iremos ver que na propaganda e no anúncio publicitário a gente tem a linguagem verbal e não verbal, né? A linguagem verbal é o texto, a linguagem não verbal são as imagens, né? Há uma linguagem simples e humorística, ou seja, uma linguagem simples de entendimento da ideia e também de humor, justamente porque a gente tem algumas marcas, algumas propagandas que ficam justamente na nossa cabeça, né? De acordo com a função da linguagem, os anúncios publicitários eles vão apresentar a função conativa ou apelativa, né? Porque você vai utilizar elementos da língua portuguesa para chamar a atenção, né, com o intuito de convencer o receptor da mensagem, ok? Então, as características de uma forma geral do anúncio, né, ou da propaganda de uma forma geral, é o caráter comercial. A gente tem esse gênero textual que está vinculado com o comércio, com a venda do produto. A linguagem verbal é o texto que contém nesse anúncio,
né, ou nessa propaganda, e a não verbal são as imagens que vão compor, né, justamente a gente tem a utilização dos dois. Uma linguagem simples de fácil entendimento, textos curtos, que é para chamar a atenção, tanto porque o espaço que eu vou montar esse anúncio, né, ele não fique tão cheio, né, então a imagem vai contar muito. Textos persuasivos e atrativos, ou seja, de fácil entendimento e que chamem a atenção. O produtor ele também pode utilizar do humor, da ironia e da criatividade, né? Quanto mais engraçado realmente fica melhor. Os verbos no modo imperativo, tipo compre, venha, adquira, certo? Figuras e vícios de linguagem, que são os elementos da língua portuguesa que poderão ser utilizados, ou seja, a parte mais voltada para a sonografia, né, os sons, a imagem, né, trocar a ideia das palavras, né, o sentido das palavras, uso de cores marcantes, a gente tem determinadas marcas que nós temos, as cores que já, né, fica identificado a marca, a imagem, fotografia, um exemplo. Colégio Espaço Livre, nós temos a nossa cor da nossa farda, é a farda verde. Então, falou em ensino particular, em colégio particular, nós temos justamente a cor verde, a identificação do Colégio Espaço Livre. Então, gente, seguindo, nós vamos ter justamente essa parte do anúncio publicitário voltado para a parte lucrativa que nós vimos, né? A questão de compra e venda de imagem, de construção de uma imagem, né? A estrutura do anúncio publicitário, ela se mantém pelo título, né? Que é algo que vai estar em letras maiores, de uma cor mais chamativa, né? Que a gente pode também chamar, né, essa ideia do slogan, né? Algo mais criativo, melhor, portanto, o uso de linguagem figuradas. Nós iremos ter o corpo do texto, no qual a gente vai ter as imagens, as ilustrações, né? O desenho, o texto mesmo escrito, né? Então, o que é linguagem verbal e não verbal, né? Destinado justamente aí para o público-alvo. E depois a gente vai ter a identificação da marca, né? Que é justamente a marca do produto e o logotipo da empresa, certo? Então, essa é a estrutura básica do anúncio publicitário. Nós iremos ver agora justamente exemplos desse anúncio para vocês darem uma olhadinha aí, certo? Então, por exemplo, a marca do McDonald's. A gente tem um M do McDonald's, que é justamente o M da caixinha do McDonald's feliz, né? Então, o M amarelo é justamente as primeiras caixas do McDonald's, que era justamente o refrigerante, a batata e o hambúrguer vendidos em uma caixa, certo? Então, esse formato do M é o mesmo M daquela caixa, né? Então, amo muito tudo isso. Ficou como aí o slogan da marca, né? A cor amarela com o M nesse formato, né, de McDonald's, certo? Amarelo. Então, essa marca já está patenteada. Quem for utilizar, construir, né, uma outra imagem, não pode nem mais utilizar esse formato do M, porque já está patenteado, identificando a marca. Utilizando um pouco dessa parte mais de sonoridade, né, das palavras, o exemplo aqui desse medicamento Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Então, Doril rimando com sumiu, certo? Que é aqui o nome do produto, juntamente com a parte sonora da palavra, certo? Se vocês perceberem, para ficar mais perto do consumidor, Doril, que é o nome do produto, ele não vem em letra maiúscula, né? Como seria indicado. O D aí é minúsculo, ok? Mas isso é tudo questão da criação da marca, ok? Seguindo aí, nós vamos ter esta outra propaganda da empresa Hortifruti para vender os seus produtos, né? As suas frutas e as suas hortaliças. Eles utilizaram aqui a mesma ideia, né, dos filmes, ok? Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti. A Hortifruti apresenta O Quiabo Veste Prada, fazendo referência à parte humorística, né, aqui, ao filme O Diabo Veste Prada, né?
o legítimo herdeiro do trono da hortifruti, que é o melão. O hortifruti apresenta o rei melão, fazendo referência ao filme Rei Leão. Também a questão dá o nome da fruta com a parte sonora do filme, certo? Outro exemplo que eu tenho aqui, né, do biscoito desses produtos da Lacta, né, o lançamento de 5 novidades. 5 novidades para deixar você com a boca aberta, fechada, a boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada. Ah, professor, mas está só repetindo o nome aberta, fechada, aberta, fechada. Mas a aberta, fechada é justamente o movimento de mastigação da boca. Ou seja, você vai comer essa caixa de bombons da Lacta, o mini bis em forma de sorvete, esse bombom de sonho de valsa e essa nova variação do bis, certo? Então, são 5 novos produtos que você vai poder comer, ok? Então, aqui a gente tem a mistura da gesticulação da boca justamente com a propaganda, certo? Se vocês perceberem, a mesma ideia da estrutura. A gente tem a marca, a gente tem o texto e a gente tem a imagem, ok? Então, o que é que eu tenho que prestar atenção? Com um todo. Outros elementos que também nós vimos é que muitas vezes a gente não tem a venda de um produto, mas sim a apresentação de uma ideia. Aqui a gente tem a questão da violência no trânsito, então a gente não tem a venda de um produto do comércio, mas a gente tem a ideia, né? Que são as campanhas que, de uma certa forma, elas foram criadas justamente para chamar a atenção da população, seja ela pelo Ministério o Ministério da Saúde, a questão da companhia de trânsito e tudo mais. Chega de violência, não corra. Se a gente for fazer uma interpretação da imagem, a gente tem a mão de um homem pegando no queixo de uma mulher, então aqui está fazendo referência à briga que realmente gera no trânsito, e o desenho que a gente tem, um caminhão na mão, né, é desenhado na mão, e um carro no rosto da mulher. Então aqui a gente tem a questão do acidente de trânsito. Muitas vezes o acidente dos veículos, né, geram morte e muitas também geram brigas entre os motoristas. E uma outra ideia que é chamar a atenção de vocês, aqui é a questão do coronavírus, né? A gente tem a propaganda das Havaianas, né, que ele diz assim: a distância salva, com referência ao coronavírus, né? Nós sabemos que com o coronavírus a gente tem um distanciamento social e nós sabemos que o par de chinela, né, o chinelo aí da Havaianas, que todo mundo utiliza esse chinelo, né, a gente sabe que o par, né, aí fica juntinho, né? Então, o próprio chinelo, a própria marca aqui vai chamar a atenção da gente manter essa distância, né? Que essa distância vai salvar todo mundo. E uma forma que eu também vou mostrar aqui para vocês, de não ficar somente na imagem, né? Essa propaganda da parte mais visual. Então, a partir de agora, para exemplificar uma forma de vídeo, né, dessa propaganda, eu vou mostrar para vocês a propaganda de Natal de 2020 da Coca-Cola. Então, nós iremos assistir a partir de agora o vídeo com referência a esse texto, né, voltado mais, né, à propaganda televisiva. Então, a partir de agora, vocês vão assistir aqui com vocês a propaganda de Natal de 2020 da Coca-Cola, ok?
Então, gente, isso aqui é para exemplificar para vocês, né, sobre o nosso assunto que nós estamos estudando, ok? Então, fica aí como exemplo para vocês, ok? Essa propaganda, né, vocês podem perceber, né, nesta propaganda, estarmos juntos vai ser a campanha, né, dessa empresa, devido à questão do distanciamento do coronavírus, né? Então, o presente de Natal desta criança é ter o pai dela junto com ela, né? Então, devido à questão do distanciamento social, neste Natal, muitos não vão poder estar juntos. Então, o espírito natalino vai tentar reunir um pouco disso aí, certo? Então, fica aí como atividade para vocês, o que o material de vocês está colocando como atividade da interpretação de uma propaganda, e em seguida vocês vão fazer justamente uma pesquisa sobre o gênero anúncio publicitário, né? Exemplificando aí com o anúncio, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.